Quero dar continuidade ao sonho e visão, revelações do futuro, a qual Deus mostra os sinais da sua vinda. No canal aqui, esse mês de julho de 2017, eu caminhando. É como se eu caminhasse de um lugar muito longe, mas caminhava até chegar a esse ônibus. Só que ao ver esse ônibus, eu vi que eram de pessoas muito importantes, de um patamar que eu no momento, ao ver de longe, me senti indigna. Era como se fosse de empresas grandes, pessoas, sabe, importantíssimas na Terra, é como uma pessoa de poder aquisitivo, mas era como se não fosse... É uma maneira de eu representar o que eu senti naquele momento. Não que essas pessoas fossem de um lugar ou de uma empresa grande, eu não sei explicar. Era como se fosse isso ao olhar de longe. Senti como indigna de subir, porque eram grandes demais. Era algo que eu não sei expressar. E logo eu vi aquela voz que chamava às pressas, rápido, que era às pressas para subir. Cadê ela? Cadê ela? Só vi aquela voz dizendo. E eu estava chegando ainda, era como se faltasse poucos minutos. Vai logo, sobe. Aí eu subi. Na hora que eu subi, eu vejo uma irmã daqui da minha cidade de Santana, que o filho dela é pastor. E essa senhora me olhou e chamou pelo meu nome, sendo que ela não me conhece por nome, ela me conhece de vista. Porque desde criança eu a vejo e ela me vê. E ela me chamava pelo nome, falando, sente aqui, que era no lado da janela, onde é um lugar preferido de todo mundo, o lado da janela. Aí logo em seguida ela senta comigo e me olha. Quando ela me olha, eu vejo um barulho de fumaça negra, tipo cor cinza, bem na tela de uma televisão. Acredito que é uma televisão essas modernas de agora, mas ela era pequena. E eu olho, foco para lá, sentindo um temor. Aí eu escuto a voz de um casal de pastor. Inclusive esse casal de pastor foi o casal de pastor que o Senhor me revelou que eles eram mercenários em cima do altar. E eu vejo só a voz deles dizendo assim: eles repetiu 3 vezes, primeiro um falando, depois o outro. Aí nós só queríamos fazer a obra. Nós só queríamos fazer a obra, com uma voz de lamentação, sabe? E no final, nós só queríamos fazer a obra de Deus. E acabou ali. E nessa hora, eu compreendi, irmãos, que esse ônibus era um ônibus do arrebatamento na visão. E de que muitos, até pastores, até irmãos, que trabalham na obra, ficarão por causa de pecados que não são desvendados ou desmascarados, que a igreja está passando a mão na cabeça. Quando Deus me mostrou eles como uma representação ali, significa o quê, irmãos? Que a gente não pode, Deus revelou, a gente tem que abrir a boca e falar e desmascarar. Esse povo é o povo que vai ficar, é os pastores, é os crentes que vão ficar no arrebatamento e que não subirão. E logo, irmãos, que eu também ao mesmo tempo peguei um espanto acerca disso, irmãos, porque não está sendo fácil. A gente tá vendo muitos estarem errando, pessoas grandes, eu acredito que representa pessoas de cargo,
pessoas que estavam comigo, inclusive quando eu entrei nesse ônibus, eu vi, eles eram todos pessoas grandes, acredito que representa pessoas de cargo, pastores, bispo, acredito isso no meu entender, irmãos, que Deus, ele vai buscar os escolhidos que obedeceram à vontade dele e fizeram como ele está na palavra, como ele deixou a palavra para a gente se policiar e viver em santidade e retidão. E eu quero declarar aqui também outra revelação da parte de Deus, em que eu me via, irmãos, aqui num prédio enorme, num prédio, inclusive esse prédio tem o meu nome, eu não vou dizer, é um prédio aqui na minha cidade de Santana, que nós estava eu e um povo que eu nem via a face, eu via que estava comigo, nós estávamos como se aguardasse a Deus, não era o Senhor Jesus, nós sabíamos que era Deus, e ele vinha descer, só que nós não sabíamos de que forma ele vinha descer a terra, ele vinha aqui na terra para buscar a gente, e nós lá do alto do prédio, na expectativa. Nessa hora, Deus me translada lá para os ares, e lá eu vejo uma bola gigante de fogo, me lembrou o sol, sabe? Me lembrou o sol gigante. E eu vinha como se eu acompanhasse a velocidade com que descia aqui na terra essa bola de fogo. Ela era muito grande. Nessa hora que ela estava quase chegando ao chão desta terra, e era como se fosse ali na praça, na nossa praça de Santana, essa bola ia descer. E nessa mesma hora, quando faltava, eu acredito, um palmo para chegar ao chão dessa terra, essa bola, e eu acompanhando, eu vejo uma bola do mesmo tamanho, como uma bola branca, como uma bola de nuvem, acredito que se dá para vocês entenderem, irmãos, do mesmo tamanho, ele veio, quando ele estava descendo, eu vi os dois trâmites também, quando estava descendo, essa bola de fogo, faltando poucos para chegar no solo assim do chão e fazer, né, destruição, essa bola que representava Deus chegando dessa forma, chegou primeiro do que esta bola. Poucos, seria como um palmo para chegar, ele chegou e impediu, em segundos assim, que essa bola chegasse até esse chão. E nós nos alegrávamos ali. E nós sabíamos, é ele, chegou. Mas só que a gente não pode ver Deus, né? Então eu entendi que aquela bola representava Deus chegando na terra e impedindo esse acontecimento. Nessa hora eu escuto uma voz dizendo assim para mim, olha, santifica a tua sobrinha, porque ela não vai subir, santifica ela, porque falou claramente do que se referia, irmãos. Eu não vou dizer aqui porque é forte que eu vou falar. Ela só tem 7 anos e disse que se não a santificasse, ela não iria subir. Aí nessa hora eu senti temor e vergonha ao mesmo tempo. E então, irmãos, Deus, eu vi uma publicação no YouTube que foi gravado nos ares, foi gravado como se fosse um ser andando na terra e o céu estava como se fosse um ser andando. Aí foi andando e eu acredito que foi na mesma madrugada que fizeram, e no dia seguinte eu vi esse vídeo. E eu creio que o nosso Deus chegou a descer aqui. Eu não lembro a data exata deste dia, mas ele desceu aqui, irmãos, nessa terra, e foi para dar livramento mesmo, este livramento, porque não é o tempo ainda, né? E logo, irmãos, eu tive outra revelação da parte de Deus. Eu vi o eclipse solar. Só que eu vou explicar aqui como foi. Eu vi eu descendo numa escada. Nessa hora que eu estava descendo na escada, eu vi que a frente dessa escada de concreto, ela era pintada de branco, tudo.
era pintada de branco. Só que eu vi a frente, me lembrou um cemitério, a entrada de um cemitério de luxo, rico. E eu desci, na hora que eu estava descendo, eu vi um pastor e a sua esposa, um pastor que é um pastor conhecido como um pastor que faz muitos milagres. Aqui eu não vou falar o nome dele, a não ser que Deus me deixe falar. Eu vou entrar em oração para ele permitir eu abrir a boca e falar às pessoas que ele já me mostrou que são mentirosos nessa terra. E tem até pessoas no YouTube que Deus não levou ao céu e nem ao inferno, estão ganhando fama com este relato que é mentiroso, porque Deus não deu nem esse privilégio para ir nem no inferno, que dirá no céu. Então, irmãos, eu quero relatar aqui. Eu vi ele, esse pastor famoso, eu descia para entrar numa igreja. E ele perguntava para mim assim: ei, para onde tu vai? Eu dizia assim: não, aonde tu vai? Que tu vai fazer? Eu dizia nada, eu dizia mesmo assim, e ia embora descendo a escada. Nessa hora eu entro na igreja. E o que eu vejo dentro da igreja que o Senhor me mostra? Falta de reverência, falta de temor, falta de santidade. Tudo que eu vi é o que acontece dentro das igrejas. É chiclete, é masticando chiclete. É como se fosse, vou dar exemplo que acontece hoje. Todo mundo no celular, no ouvido do irmão falando, são faltas de reverência a Deus. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse temor se tinha no passado e no presente hoje já não tem mais. Até as crianças para comer não comiam dentro da igreja não. Essas guloseimas que as mães dão dentro da casa de Deus, e antigamente não se tinha isso. E isso Deus me mostrou também lá dentro dessa igreja. O que estão fazendo do púlpito de Deus foi que foi mostrado lá. Estão fazendo da palavra de Deus e usando do púlpito do Senhor, adulterando, né, a sua palavra, a sua verdade. Estão ali sem reverência, sem santidade, fazendo da casa de Deus uma abominação, como se Deus fosse uma prostituta para você dar e receber. É isso, como se você tivesse que pagar a Deus para lhe dar a bênção com que quer. E Deus me mostrou isso em detalhes lá, e eu vi. E me foi vergonhoso o que eu estava vendo. Eu via crianças, eu via adolescentes, via jovens, normal. E foi o que eu vi pessoas até parentes, conhecidos meus, estavam dentro dessa visão. Então, nessa hora eu volto e subo a escada. Nessa hora que eu subo a escada, eu olho acima como se já soubesse que eu tivesse que subir a escada e olhar no céu. Eu olhei para o céu e eu vi o eclipse solar se formando da forma que ele forma mesmo, que todo mundo vê, né? Do jeito que ele começa e termina. Eu vi. E aí ele foca para me ver na hora que quando é passado 3 vezes o sinal dele para mim, ele se torna uma bola preta dentro, né, no formato. Quando ele termina, né, e fica aquele círculo brilhoso, aquele anel brilhoso, né. E essa hora eu vejo se abrir, aquele buraco se abrir como se fosse a nuvem do céu se abrindo em um grande clarão dentro. E lá Deus me mostra tudo. Era como se ele me mostrasse a vida inteira, o que é a vida inteira. E eu lia tudo, eu via tudo que me era mostrado. Lá eu entendia. É como se eu visse tudo, irmãos, eu não sei explicar. E nessa hora me é apagado aquele momento para não lembrar. Lá na visão ainda, não é depois de eu ter acordado, não. É lá mesmo na visão. E nessa hora, era como eu caminhasse para aquele lado, como eu falei, entrada, que me lembrou um cemitério. E eu fui lá e eu pegava objetos que representavam objetos de pessoas. E cada objeto que eu pegava, se eu pegasse, talvez um copo, vou dar um exemplo que eu não lembro o que foi que eu pegava lá. Eu vi os objetos, e cada objeto que eu olhava, eu lia como uma história que foi real e que aconteceu. Eu só lia, tudinho, eu só pegava e lia, olhando o objeto. Então, irmãos, e foi como se tivesse acontecido uma grande tragédia, e aquilo lá ficou como uma lembrança, todos os objetos que estavam ali.
Então, irmãos, o Senhor me fez entender também acerca disso. E nessa hora que eu vejo isto, eu volto descendo de novo a escada e entro dentro dessa igreja. De novo, ela é uma porta de vidro, agora as igrejas daqui têm portas de vidro. E lá eu vejo uma faixa amarela, cor de ovo. E só que eu não consigo passar, a irmã não consegue desatar o laço para eu passar, porque tinha que desatar esse laço para poder passar. Aí eu via que eu não conseguia, eu só levantava o pano assim, que era um pano feito em forma de laço para poder passar, para entrar lá pro púlpito, a parte onde estava o púlpito. E eu entro. Aí eu pego um ovo e põe em cima do púlpito. Eu não tinha entendido o que significava aquele ovo. Eu disse, olha, eu vou botar meu ovo aqui para orar em cima. E as irmãs estavam terminando de orar. Nessa hora eu compreendo, né, o que Deus se refere ali. Eu achei aqui em Jeremias 19. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Irmãos, o que eu quero relatar aqui é que este homem na visão, que é um pastor famosíssimo aqui no Brasil, que faz milagres, representa este homem em que amontoa riquezas. O que os pastores estão fazendo hoje é amontoar riquezas, né, para sua destruição própria. Eles pedem glória para eles, não glória para Deus. Eles sobem em cima do altar como faraós, né? E fazem essas ovelhas padecerem. O que o Espírito Santo de Deus me mostrou dentro da igreja. Por que vocês fazem isso que essas crianças? E as crianças representavam na visão que eu tive a nós, as ovelhas da igreja. Por que vocês fazem isso? O Espírito Santo de Deus estava chorando na visão. Era um jovem, ao mesmo tempo era uma jovem que falava e representava o Espírito Santo de Deus numa visão minha. Por que eles fazem isso? E eu compreendi essa parte desta visão que o Senhor mostra, né, deste relato que eu faço, né, acerca disso, irmãos, é o que está acontecendo. E Deus me mostra este homem de novo pela segunda vez e diz assim, lá na visão, esse povo, esses pastores, eles não respeitam essas ovelhas. Eles não respeitam essas ovelhas. E eu via uma ovelha chorando muito porque os policiais estavam atrás dela. Era na visão, era um desespero. E eu via até o paninho que é desse pastor, que as pessoas andam com esse pano. Então, irmãos, que vocês possam vigiar, vocês que são pastores, pregam a verdade, prega por amor, não pregue por dinheiro, não pregue por querer ter fama de pastor, de bispo, seja o que for, irmãos, fazem com amor. Vocês não têm amor nas ovelhas, vocês têm amor no que elas podem dar a vocês. E vocês continuam pecando depois de tantas revelações e sinais vindo da parte dele para que se arrependam e acabam não se arrependendo. Então eu quero continuar o relato aqui acerca disso, que também o Senhor me revelou o pão de açúcar. Eu estava lá em cima, eu fui transladada até lá em cima. Eu vi aquele, eu não sei o nome de falar, o carrinho, não sei como é o nome.
eu vi a voz que dizia assim, eu via gritos de pessoas, as pessoas estavam gritando, gritavam várias, e eu logo escuto aquela voz que diz, mesmo assim, terminando o que eu estava vendo, Rio de Janeiro e São Paulo, só falou isso, pronto. E logo depois Deus também me mostra, em outra visão, eu vejo eu como se eu estivesse visitando nos ares, sobrevoando, vendo estados. Sabe que me deu a impressão? Era como se fosse um período de carnaval, que via aquele sambódromo direto, cheio de pessoas, cheio de carros, sabe? Aqueles carros, não sei como não fala aquilo. E eu vi quando eu estava chegando no último, assim, da parte, como se fosse um outro estado. Eu ouvia como se fosse aquela canção da Oitava Maravilha. Aí falava Oitava Maravilha. Aí eu disse, sim, mas o que é isso, Oitava Maravilha? Eu fui lembrar dessa canção aí, mudando que existe, e fui entender, a Oitava Maravilha é Salvador, Bahia, né? E eu não sei o que Deus queria me dizer aí. Foi muito rápido, porque ele estava me mostrando outras visões, mas era relacionada à minha vida. E, e só mostrou essa parte, Oitava Maravilha, Salvador. Sabemos que o 8 representa o infinito. O 8 é um enigma, representa o arrebatamento. Eu acredito que representa a numeração do arrebatamento. Eu estava lembrando de uma jovem que publicou aí faz tempo, ano passado, que ela disse que as pessoas estavam indagando que Jesus ia voltar, né, nesse mês de setembro do ano passado. Estavam indagando em setembro, outubro, ninguém sabia. Aí lá tava assim, outubro. Ela disse que ela viu assim, só aquela voz dizendo assim, outubro. E o outubro, o mês de outubro, representa no nosso calendário é um mês, não é um mês 8, mas no calendário judaico, se eu não me engano, representa o mês 8. E o nosso não é o mês 8, o nosso é o mês 10, que representa, se eu não me engano, o mês 10 aqui no calendário grogue, eu não consigo falar, esse é do Brasil, eu não consigo falar, irmãos. Aí, e, e eu estava recordando isso no momento. Então, irmãos, são alertas, são sinais vindo da parte de Deus para nós ficarmos apercebidos e procurarmos nos santificar para ter contato com Ele direto acerca de mais sinais que virão e perigos que hão de vir. Nós temos que estar todos armados na obediência, em oração constante. E eu quero continuar aqui o relato que eu falei acerca de que eu vi o relógio no céu, né, e eu vi os querubins ali no lado. Só que eu esqueci de dizer que a parte que na hora na hora que eu descia aqui, eu via anjos ali na parte de direção sul, ali de uma rua aqui de frente da minha casa. Eu via só a parte de baixo para cima, eu não via a face deles. Eu via eles de mão dada, é como se eles estivessem fazendo um cerco aqui, nesse bairro. E os que estavam aqui nessa parte central aqui, da frente da minha casa, eram como se eles cercassem. Esse povo era o povo que ia ficar ali. Dali não saía daquela corrente, né, de mãos, e nem entrava mais. Era isso que eu entendia na hora, mas eu senti um grande medo, porque eu senti que não havia mais tempo. Era como se Jesus já viesse, mas não é que ele estava vindo, mas era como um grande temor acerca disso. E eu já estava entendendo o sentido na hora que era mostrado para mim. Irmãos, que vocês possam estar em vigilância, avise quem vocês podem avisar, que você possa compartilhar todas as revelações que Deus der, tudo que Deus mostrar, não deixe, não guarde para vocês, entregue na igreja. Ah, mas os irmãos não acreditam que Deus mostra, não acredita em revelações. Tem bastante irmãos que não acreditam na revelação do Senhor, mas sejam vocês obedientes, avise quem puder, ore para Deus ter misericórdia ainda de muitos, que dá a chance ainda enquanto estiver vida, e façam a parte de vocês, porque a volta dele está bem aqui próximo, só falta
é como se dissesse, só falta dizer já. Ele não disse que voltaria no piscar de olho, é assim que ele vai voltar. E ele já me testificou isso. Em pouco tempo ele vai voltar. Ele me mostrou, ainda no ano passado, um sinal que seria como se eu vi como se quando começasse uma guerra. Só que eu não entendi como seria. Depois de uma guerra seria um sinal de quando ele viria. E eu perguntei a ele no sentido, como vamos saber disso? A gente vai ter que avisar um outro? Não. Cada um de nós já saberemos a hora que ele vai chegar. É como se eu já soubesse que um anjo vem me pegar aqui. Um exemplo. É como se eu soubesse que neste momento nós fôssemos sumir. Todos nós saberemos na mesma hora que ele vem nos buscar, vem buscar a terra, o povo dele. Nós saberemos no momento que vamos, como se fosse sumir. Foi isso que ele fez eu entender na revelação que ele me deu em 2007 também, 2017 também. E me fez entender, irmãos, acerca de como será essa subida. Também foi uma da primeira da primeira parte que ele me mostrou, e já me mostrou de forma diferente. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu senti o êxtase do Espírito de Deus quando nos falamos em línguas estranhas. Ele me mostrou aqui em casa como seria como a primeira vez que cada um foi batizado no Espírito Santo. Pude sentir essa ação do Espírito Santo, de mostrar em sentidos, de eu sentir. E eu ouvi a voz que disse para mim em direção sul aqui no meu quarto, mas em direção sul, disse mesmo assim, tá preparada? Já tá preparada para subir? Que era para subir com o Pai? Aí eu dizia, tô. Aí na hora que era para eu subir, que eu ia ser arrebatada, eu vi, irmãos, eu senti, irmãos, como se fosse a primeira vez com que eu fui batizada pelo Espírito Santo. Eu não sei explicar, irmão, é um êxtase. E na hora para subir, aí eu estava em preparação, como se eu estivesse com a mão estendida assim, e eu vejo um grande barulho, como se fosse de festa de final de ano, quando há muita alegria no final de ano, né, aqui, né, que a gente comemora um novo ano, foi assim, eu via como fogos de artifício, eu via até a cor, era como se fosse cor reluzente, a cor vermelha, lindo, era uma festa, era como uma festa, assim, e eu creio que é assim que Deus nos levará e nos receberá na sua glória, em festa, em glória, porque todas essas coisas reluzentes, todas essas coisas de brilho, de arco-íris, tudo isso aí, o povo fala que é do maligno, não, é do Pai. Isso aí foi usurpado por ele para usar, para profanar a sua glória, a sua verdade terrena, as coisas que Deus fez, né, irmãos? Então aqui eu quero relatar os sinais que o Senhor está voltando e está preparando a sua igreja para subir. Ele está resgatando os seus filhos às pressas para se consertar e mudarem tudo, para estar em santificação e subir para a glória eterna. Aqui deixo a paz do nosso Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.